Abrir a palavra do Senhor para continuar nossa adoração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 3. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o final, até o 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16. Primeira Timóteo 3, 14. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a orientação de Deus para a nossa vida nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, te pedimos que o Senhor nos acolha nesse instante, a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que vamos falar, para aquilo que vamos ouvir, para aquilo que vamos meditar e para aquilo que vamos guardar. Abençoe, Senhor Deus, a Tua palavra que já é abençoada e que não volta vazia para Ti de maneira nenhuma, mas faz a Tua vontade entre os Teus filhos. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua palavra, e te pedimos, Senhor, que seja um momento agradável na Tua presença quando vamos meditar nessas coisas. Às vezes muitas delas já sabidas, muitos anos, outras novas para alguns, mas que é sempre verdadeira, que é sempre nova e sempre se renova a dia após dia. Abençoe-nos nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele tinha plantado a igreja em Éfeso e por alguma razão ele precisou viajar para Macedônia, para lá tratar de alguns assuntos, e ele havia ficado muitos anos ali em Éfeso, e por conta dessa viagem ele havia deixado Timóteo naquela igreja ou naquela região para cuidar daquelas igrejas que estavam ali. Não podia deixar de ter pastor ali, alguém que supervisionasse o rebanho para cuidar do rebanho. E a igreja do Senhor precisa ser cuidada, esse é o assunto dessa noite e do propósito de amar a sua igreja. O cuidado que Deus tem por nós, o cuidado que Deus tem por sua igreja. Quando nós falamos que ame a sua igreja, quando nós falamos que a igreja é nossa, é no sentido de que nós somos membros da igreja, membros dela. Mas na verdade, Deus é dono da igreja, como diz aqui. Deus é Senhor da igreja. Ele que fundou a sua igreja. Ele não é membro da igreja, mas Ele é Senhor, dono, porque foi Ele mesmo quem instituiu essa igreja. E se é dele, Ele vai cuidar. Além dele criar todo o universo, criar todas as coisas, todos os homens, Ele fundou a sua igreja. E Ele falando a Pedro, Jesus Cristo falando a Pedro, diz o seguinte: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então você sabe que Ele é dono, que Ele é proprietário e que Ele zela por essa igreja. O maior cuidado que nós temos é esse, de Deus na nossa vida. Você não faz parte apenas de uma comunidade. Essa não é apenas a sua igreja no sentido humano, mas você faz parte de alguma coisa que é maior, que é de Deus. Ele é Senhor da história. E Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E aqui Ele vai falar assim que é a igreja do Deus vivo. Então,
depois dele ter ido embora, ele não sabia quanto tempo ele ia passar lá na Macedônia, ele escreve essas duas cartas, primeira carta a Timóteo, a segunda carta também, para que ele pudesse continuar o cuidado do rebanho de Deus, porque é a igreja do Deus vivo. Ele estava alertando para algumas coisas que poderiam prejudicar a vida da igreja. Logo no capítulo 4 ele falou assim: muitos entrarão na igreja tentando perverter a igreja, tentando tirar a paz da igreja, e tome cuidado com isso. Então ele traz aqui os fundamentos de uma igreja verdadeira, de uma igreja saudável, de uma igreja como Deus quer que nós enxergamos a igreja. Porque há muitos modelos de igreja no mundo hoje, né? Uma às vezes mais maluca do que a outra. Às vezes eu fico olhando na internet lá as maluquices que estão fazendo nas igrejas aí, é aberrante, é assim sem fundamento nenhum. Então às vezes nós precisamos retornar à palavra de Deus para vermos como funciona verdadeiramente uma igreja segundo a palavra de Deus, segundo os princípios. Por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo logo em seguida, dizendo o seguinte: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Mas ele não sabia quanto tempo. Então ele dá aqui algumas recomendações para aquele jovem pastor, para que continuasse o trabalho ministerial de cuidar da igreja. Como é que ele deveria fazer isso? Quais são esses cuidados? E ele vai dizer aqui: para que, se eu tardar, fique ciente. Ele já sabia disso. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Como não somente Timóteo, mas também todos os crentes devem proceder na casa de Deus. Existe uma regra, existe uma norma, existem princípios de como se deve proceder na casa de Deus. E quem vai dizer isso é o próprio Deus, é o dono da igreja. Não é a minha vontade, o meu desejo, não é o meu querer, mas é aquilo que procede da palavra de Deus. Deus deixou instruções bem claras, bem nítidas sobre a igreja, o que é uma verdadeira igreja. Então, são princípios que são tirados da Bíblia, não da minha imaginação, não do meu querer, não da minha vontade. Tem muita gente na igreja, deveria fazer assim, deveria fazer assado, e existe até gente indo para os Estados Unidos, vendo as igrejas modernas que estão lá, vindo para o Brasil, trazendo os modelos de lá para animar as igrejas aqui. Não tiram da palavra de Deus, tiram da moda. Como é que está a moda hoje lá fora? Eles vêm trazendo as novidades. Isso é muito forte em alguns lugares, trazendo as novidades que existem por lá, para trazer aqui, para tentar animar a igreja, como se a igreja fosse um grande auditório, e aqui na frente fosse um grande palco, para trazer novidades para a igreja atual, porque as pessoas falam assim: não, precisamos trazer coisas mais atuais, para atrair as pessoas, para deixar as pessoas mais alegres, para deixar as pessoas mais interessadas na igreja, e coisas assim, e fazendo coisas e mais coisas para tentar chamar a atenção de como se deve atrair as pessoas. Só que Deus já deixou esses princípios já escritos para nós. Não precisamos inventar nada, não precisamos fazer nenhuma novidade, trazer nenhuma novidade, porque a igreja do Senhor, ela é a mesma, hoje e sempre, e para todo sempre. É a mesma igreja, ela tem os seus princípios. É certo que ela pode mudar de um local para outro, de cultura para outra cultura, mas aqueles princípios básicos estão colocados aqui. Se não tiver esse princípio básico, é uma outra coisa qualquer, não é a igreja do Senhor. É um ajuntamento, é um grupo de encontro, é um grupo de entretenimento, é onde as pessoas querem fazer conforme elas pensam, é gente querendo trazer coisas lá do mundo para a igreja, do teatro, da sociologia, de outras coisas, tentando trazer para dentro da igreja. A pergunta deveria ser a seguinte: quanto que a igreja deveria se distanciar do mundo? E muita gente está tentando, dizendo o seguinte: como nós podemos nos aproximar deles? A igreja é diferente do mundo. A gente vai ver hoje esses princípios aqui. Então, amar a sua igreja é amar aqueles princípios que já foram colocados. O apóstolo Paulo disse o seguinte: esses princípios foram colocados. E quem tentar mudar esses princípios, seja anátema, seja o quê? Amaldiçoado. Que tentam
transmitir princípios que não estão na palavra de Deus e tentam transformar a igreja em outras coisas. Até a nossa confissão de fé diz o seguinte, que há algumas igrejas que, se desviando tão longe da palavra de Deus, se tornaram sinagogas de Satanás. Foi o que estava acontecendo lá em Gálatas, por exemplo. Eles estavam se distanciando tanto da Bíblia, colocando outros princípios que não estavam aqui e transformando uma igreja em sinagoga de Satanás. Quando ela se torna uma sinagoga de Satanás? Quando ela foge dos princípios, quando não há mais pregação, há apenas entretenimento, apenas pessoas fazendo gracinha lá na frente da igreja, contando um monte de piadas, um monte de anedotas, um monte de coisas interessantes até, mas que não é a palavra de Deus, para se desviar da verdade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, colocou alguém lá, que era Timóteo, e diz para esse Timóteo, você já sabe, mas eu estou escrevendo porque eu posso demorar muito. E fique sabendo, Timóteo, que depois de mim vai vir outros aí que vão tentar trazer outras coisas, que vão tentar desviar o crente da verdade que deve se firmar, que deve passar de uma geração para outra geração, e que não deve mudar, apesar dos tempos mudarem. Apesar das circunstâncias mudarem, nós não devemos mudar os fundamentos da palavra de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava preocupado, em que Timóteo continuasse aquele trabalho ali, e depois ele transmitisse a outros homens, depois para outros homens, aquelas verdades fundamentais da igreja, que ela não pode abrir mão, que ela não pode negociar, que ela não pode se desviar dessas verdades. Aqui nós vamos ver alguns desses princípios, mas ele vai alertar Timóteo dizendo o seguinte, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Esse negócio aqui de casa de Deus, não existia lá templos. Eles se reuniam nas praças, eles se reuniam nos lugares, nos auditórios grandes que havia, eles se reuniam nas casas, em alguns lugares, em momentos difíceis, até em cavernas. Era onde estava o povo de Deus, ali era a casa de Deus. Não havia templos. Hoje nós temos esse cacuete, muitas vezes, de achar que a casa de Deus é esse templo, que é um lugar. Nós insistimos muitas vezes em dizer que não é. Não é parede, não é banco, não é ar-condicionado, não é púlpito, não é mesa, não é nada disso. Igreja de Deus é onde o povo de Deus está reunido, ali é a casa de Deus. É o povo de Deus reunido para adorar e bendizer e aprender as coisas de Deus, não as coisas do mundo, não coisas infiltradas ali. Como se deve proceder na casa de Deus é diferente. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, você tem o seu jeitão lá, na sua casa, na sua vida, mas na igreja é diferente. Existe um proceder de acordo com a palavra de Deus, porque você vai perceber que ali é um lugar diferente. Porque se você quisesse entretenimento, vá no circo. Se você quiser uma coisa para te agradar, vá no teatro, que eles fazem coisas muito melhores do que nós, mas aqui é um lugar diferente. E muitas vezes as pessoas tentam trazer essas coisas como novidades, mas é diferente da minha casa, do meu gosto, do como eu planejo a minha vida. A igreja do Senhor é um lugar exclusivo, porque é igreja, nós temos que lembrar disso, é a igreja de Deus. A Bíblia sempre vai nos alertar, quando você se aproximar da casa de Deus, guarde os seus pés. Não é assim que está nos Salmos? Guarde os seus pés. Quando Moisés foi falar com Deus lá no monte, quando ele viu aquela sarça ardente lá, qual que é a primeira coisa que Deus disse lá? Tira as sandálias nos teus pés, porque aqui é um lugar santo, é um lugar diferente. Você andou por muitos lugares aí, Moisés, mas agora você está na minha presença. É um lugar diferente. Não é somente questão de respeito, é o que se faz na casa de Deus. Quais são as palavras que são ditas lá, quais são os cânticos, quais são as orações. Então nós temos que saber proceder na casa do Deus vivo. Existe um procedimento, não vem da nossa imaginação, do nosso querer, da minha vontade. Imagine se a gente aqui fosse falar, como você gostaria que fosse a sua igreja? A gente fosse fazer a vontade de cada um aqui. Não daria certo. Por isso que ela tem um proceder de anos após ano, de eras após eras, de geração em geração, tem um proceder da casa de Deus,
que é a igreja de Deus, não é nossa. Nós estamos tratando com alguma coisa muito sério, muito elevado, não é qualquer coisa. E ele não para por aí, para ele enfatizar isso, ele vai dizer mais: proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele não só enfatiza dizendo isso, mas ele repete isso para Timóteo, para que ele não se esqueça disso, porque é um lugar especial. É um lugar onde você ouve e guarda coisas profundas da palavra de Deus. É onde se prega o evangelho, como a gente vai ver daqui a pouco. É um lugar diferente. Aqui não é um lugar, irmãos, apesar que pode acontecer, não é um lugar que você vai tratar dos seus problemas internos. Não é um grupo de autoajuda. Não é um grupo de pessoas que vão cuidar das suas feridas, das suas coisas, de uma terapia. Não é isso. A igreja do Senhor não é um lugar de terapia, é um lugar de se adorar, ouvir a voz de Deus, para louvar e bendizer o Senhor, apesar de que pode curar, pode tratar de muitas coisas na nossa vida, mas não é lugar para isso, não é um grupo de encontros, mas é para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas que eram pobres, que eram miseráveis, vinham para ouvir a vontade de Deus sobre a sua vida. É muito mais elevado que as nossas pequenas necessidades. É muito mais elevado. É a casa do Deus vivo. Talvez o apóstolo Paulo aqui estivesse contrastando com o que acontecia ao seu redor, com aqueles templos que haviam lá. Em Éfeso havia lá o templo da deusa Diana, que foi uma estátua que diziam ele que caiu do céu lá. Eles colocavam lá da deusa Diana e eles ficavam adorando aqueles deuses lá, e havia muitos templos, muita adoração em volta ali, era um lugar idólatra. Em todo lugar que você ia, havia cultos para todos aqueles deuses falsos. Agora aqui, ele vai dizer assim, que a igreja do Senhor é a igreja do Deus vivo e verdadeiro, o único. Havia milhares de deuses lá em volta deles, nenhum era verdadeiro. Por isso que ele fala assim, do único Deus, que é o Deus vivo, que vive, que não é um Deus morto, que não é um Deus que fica exigindo sacrifícios e obras mortas, mas é o de um Deus vivo e verdadeiro. Por isso essa consciência, quando nós tratamos das coisas da casa do Senhor, não é meu, não é seu, não é da igreja presbiteriana, não é de um sistema, é a igreja do Deus vivo. Estamos tratando de coisas elevadas, coisas grandiosas, como o apóstolo Paulo. Por isso que ele falou assim, não é coisa pequena não, Timóteo. Olha o trabalho que Deus colocou você. Não é um trabalho temporário, que você faz aí, um médico trabalha lá e é muito bom o trabalho dele, mas é um trabalho terreno. Ele trabalha para as coisas desse tempo, dessa era. Um advogado e qualquer outra profissão que você imaginar, ela é temporária, é por uma necessidade temporária, mas na igreja de Deus ela é muito mais elevada do que isso. Vai tratar de coisas eternas, de verdade eternas para a sua vida, que pode gerar vida ou pode gerar morte. A palavra de Deus é um negócio muito sério, é muito grave o assunto, é muito agradável viver assim, mas nós temos que ter consciência que nós estamos diante de Deus e temos que fazer o melhor, porque não estamos fazendo isso para homens, estamos fazendo isso para Deus, para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele tinha consciência daquela mensagem e alertar não somente a Timóteo para que ele tomasse cuidado com relação a isso, mas também aquelas pessoas deveriam estar tratando exatamente disso. Como se deve se comportar na igreja do Senhor? O que é a casa de Deus verdadeiramente? É um lugar especial, em que Deus está de uma maneira especial quando o povo de Deus está reunido. Deus está em todo lugar, em toda parte. Os seus olhos percorrem toda a terra, todo lugar onde você vai, Deus lá está. O salmista disse assim, se eu subir lá um monte, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, está lá. Se eu vou mais no profundo, no mar, lá no mais profundo dele, o Senhor está lá, está em todo lugar, mas Ele está de uma maneira especial, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou, diz o Senhor Jesus. Ele está presente. O salmista diz o seguinte, que o Senhor canta louvores no meio da congregação.
Ele está aqui. Ele canta louvores. E ele passeia entre os candeeiros. Ele passeia entre candeeiros. Ele vai olhando, porque ele está, os seus olhos estão de uma maneira especial ali. É a casa do Deus vivo. Não é coisa pequena, não. Você pode até pensar assim, aquela igreja lá cheia de falhas, cheio disso, cheio daquilo. Mas lembre-se, é a casa de Deus, ainda que imperfeita, é a igreja do Senhor, é a família de Deus, que Ele está trabalhando, que Ele está cuidando, é a seara do Senhor. Não brinque com isso, não. É uma coisa muito séria e muito grave. Alegre, mas ela é séria, porque é a igreja do Deus vivo. A Bíblia diz assim: se é com dificuldade que o crente é salvo, imagine o lugar do ímpio, imagine fora da igreja, imagine lá. Se aqui é difícil, se na igreja é difícil, você acha difícil? Imagine lá, onde é que fica o lugar deles? Se para o crente já é difícil ser salvo, e ele é salvo por pouco, os melhores entre nós, por pouco, imagine o lugar do ímpio, imagine lá fora no mundo. Por isso que Pedro disse o seguinte: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A igreja está no mundo, ela não foi tirada do mundo, mas ela está no mundo labutando, porque ela sabe que a igreja é o único lugar que você pode ganhar ao seu descanso na sua vida. É o único lugar, ainda que um lugar difícil, sendo pessoas pecadoras e vivendo no meio de pecadores. Ainda a igreja do Senhor vale a pena, porque no outro lugar não existe. Pode procurar, não existe, só no lugar da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Deus cuida dela. Parece que não, parece que aos nossos olhos a igreja está perdida aí no meio do mundo, no meio das notícias. Não, Deus está velando pela sua igreja. A igreja está crescendo, não sei se você percebeu, mas no mundo inteiro, nós vamos falar sobre isso aqui. Ela está ativa, Deus está ativo, trabalhando na mente, no coração das pessoas que são seus. Os réprobos vão deixar, vão falar assim: não, isso daí não vale a pena, isso daí. Os réprobos sempre vão deixar, não vão ficar, porque eles não conhecem a Deus, não conhecem o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Por isso que ele diz assim: como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Primeira coisa que você deve saber é que o trabalho é de Deus, não é nosso. Graças a Deus por isso, né? Que é um trabalho de Deus e não nosso, porque se fosse nosso nós estaríamos perdidos. Se dependesse de nós, né? Muitas pessoas lá fora, muitos teólogos falam assim: Deus só tem um plano, e o plano é os seus apóstolos, é os seus discípulos, é a sua igreja. Então eles têm que se virar. Não é assim, não funciona desse jeito. Porque se Deus entregasse a sua mão para nós, pecadores, estamos perdidos. Mas Ele cuida da sua igreja, tratando, enviando, trazendo pessoas para fazer o seu trabalho, a sua obra. Assim Ele faz, porque Ele é Senhor da seara. Ele não somente chama pessoas, mas trata essas pessoas, mas cuida delas, porque é a igreja do Deus vivo. Parece que ela está perdida nesse mundo, mas ela não está. Por todas elas, se ela chegou até nós hoje, irmãos, ela vai continuar, porque o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela vai continuar com muitas dificuldades. Não pense que você vai encontrar uma igreja perfeita, perfeitinha, louvor certinho, que ninguém briga, que ninguém discute. Não vai ter isso, não vai ter isso. Toda a igreja tem problema, mas tenha certeza que é a igreja do Deus vivo. Não tem outro lugar, não tem outra maneira de você. Jesus disse para os seus discípulos assim: vocês querem ir embora? Fiquem embora, porque muitos deles já não andavam mais, porque as palavras de Jesus se tornaram muito duras. E é assim na igreja, né? Tem pastores que não querem falar as coisas da verdade na igreja, porque tem medo. Se eu falar qualquer coisinha aqui, a pessoa não vem mais. Se eu falar tal coisa assim, aquela família lá vai embora. Se aquele outro lá fica com medo de falar a verdade de Deus. Fica com medo mesmo, já vi muito disso. Por quê? E não dão todo o conselho de Deus. Não existe só um lado bom da igreja, existe o lado verdadeiro. Olha como diz aqui: é a igreja do Deus vivo, coluna, não somente isso, mas ele fala 3 vezes isso: é a igreja de Deus, é a igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade. Olha só as qualidades dela. Você tem que ter consciência disso. O que é a igreja de Deus? Ela é uma coluna, ela sustenta, ela é o único amparo. Coluna aqui tem a ideia verdadeiramente de ser algo forte, algo que não vai se abalar facilmente, é uma coluna. Enquanto o mundo está lá, todo perdido, você não encontra paz, você não encontra harmonia, você não encontra nada em instituição nenhuma do mundo, mas na igreja você encontra a verdade, porque ela é o baluarte. E quando fala dessa maneira nas escrituras, é porque é o único lugar, não é que tem uma aqui, outra ali, é que todas estão falidas, todas as instituições estão falidas, e ela é a única coluna firme nesse mundo. Aliás, o mundo só existe por causa da igreja, só faz sentido o mundo hoje por causa da igreja. Você tirou a igreja de lá, acabou tudo. Qual outra instituição é uma instituição confiável? A educação, vê aí o que está acontecendo, vê aí o judiciário, vê aí todas as outras instituições que você possa imaginar, todas elas não têm ideia do que estão fazendo. Vai para cá, vem para lá, volta e volta. Não. Ela é a coluna, já foi colocada. Ninguém coloque outro fundamento a não ser aquele que já foi colocado. Ninguém coloque outro. Por quê? Ele é perfeito, é o de Deus, não é o meu, não é o seu, não é da minha vontade, não é a sua. É a verdade, é a única coluna que você tem. Por isso que você fala assim: eu vou a minha família é o mais precioso. Família não é. Por incrível que pareça, não é. É um dom de Deus, é um presente de Deus, mas não está ali a sustentação da sua verdade. Porque a paz contra filhos, filhos contra pais, irmãos, todo mundo já conhece bem isso, não precisa falar. Não é uma instituição perfeita. O único lugar perfeito que existe é a igreja do Senhor, porque Deus está governando ela, mesmo que você possa perceber que ela não está assim. E não é somente coluna, mas é baluarte também. Baluarte, né? Baluarte, eu já vi isso em Recife, né? Havia um forte lá, muito grande, muito enorme lá, cheio de canhões lá, e na frente do forte existe lá o baluarte, que é um negócio avançado para que, se vier o inimigo lá, possa enxergar e possa dar os primeiros sinais. A fortaleza está lá atrás, e o baluarte é aquele lugar privilegiado, onde havia ali pessoas olhando. Existem 4 baluartes lá nesse forte que eu fui, para que eles são avançados assim, para que de qualquer lado que você vier ali, possa se proteger e atacar. É um lugar que garante para você que há ali avisos para a nossa alma, do perigo grande e grave, se vier o inimigo ali, atacar ali. Não é somente coluna, mas ela é guardiã também da verdade de Deus. É o único lugar. Como disse Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É o lugar mais seguro, é a igreja do Senhor. Quando eu falo que é minha igreja, é no sentido só de membresia, porque a igreja mesmo não pertence a mim, não pertence a você, não é nossa, é a igreja do Senhor, pertence a Ele. E aí ele vai falar assim: coluna, baluarte do quê? Da verdade. A igreja serve, presta para pregar a verdade. O reino dos céus não é comida nem bebida. Podemos fazer muitas outras coisas, podemos fazer acampamento, podemos passear, podemos viajar, podemos fazer almoços, jantares, mas a igreja dos céus não é comida nem bebida, mas é a verdade. É a verdade que deve ser transmitida, que muitas vezes está sendo sonegado. Muitas vezes é sonegado a verdade do Evangelho. Faz-se muitas coisas, fala-se muitas coisas, mas não falam a verdade. Para que a igreja serve? Qual que é o seu compromisso? O que eu devo aprender na igreja? Qual que é o diferencial da igreja? Se for fazer as mesmas coisas lá do mundo, eu prefiro fazer lá no mundo, porque eles fazem muito melhor do que dentro da igreja, muito melhor em todas essas áreas. A igreja não presta para isso. A igreja é baluarte e coluna da verdade, que deve ser ensinada desde o berço. Isso que é o diferencial. Não é para se misturar com as coisas do mundo, não é para ensinar essas verdades. E o que é a verdade? O apóstolo Paulo vai dizer que essa igreja ela tem princípios, e agora aqui ele vai falar desses princípios para nós, e são 6. Ele vai falar assim, no versículo 16: evidentemente, Timóteo já sabia,
Timóteo, evidentemente, você já sabe disso, Timóteo, mas eu vou lembrar você, eu vou trazer a sua memória, porque muitas vezes nós nos esquecemos para que serve a igreja. Por que eu estou indo domingo após domingo lá na igreja? Porque eu estou acostumado desde criança aí? Não, evidentemente você já sabe. Eu dizendo o seguinte, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade, que ele vai dizer logo em seguida. É grande o mistério. É para isso que a igreja serve, por causa do mistério da piedade. Mistério porque era alguma coisa que estava oculto no Velho Testamento, escondido lá, mas foi plenamente revelada no Novo Testamento na pessoa de Jesus. Mistério é isso na Bíblia. Alguma coisa estava oculto, mas foi revelado. Antigamente, né? Hoje não, porque tem celulares que bate foto, você vê a foto instantaneamente. Mas antigamente você tinha uma máquina de fotografia, você tinha que bater a foto, você tinha que revelar essa foto. Mandar lá e guardar alguns dias para depois ir lá buscar para ver o que aconteceu. Tinha que revelar aquilo ali. Você batia a foto, você não sabia o que aconteceu ali. Mas tinha que mandar revelar. Estava lá, mas foi oculto. Oculto para você naquele instante ali, mas depois quando você via, se abria aquele pacote, lá via as fotos ali. Era assim. Mesma coisa, no Velho Testamento se falou muito sobre Jesus, mas através de mistérios. Mas que mistério na Bíblia é que foi revelado na pessoa. Esse é o mistério da piedade. Por que piedade? Essa palavra, né? Que hoje está muito desgastada essa palavra, piedade, a pessoa piedosa. A pessoa piedosa, né? A gente sabe esse significado, mas na verdade no original, que foi passado para o latim, a palavra pio significa o crente, mistério do crente, daquele que crê. Ímpio é aquele que não crê, nós já sabemos disso. Ímpio é aquele que não crê. O pio é aquele que crê, é aquele que conheceu, é aquele que foi mostrado algo para ele que ele não conhecia antes. E ele foi mostrado, foi revelado o ministério do pio, daquele que crê, dos crentes, que é o Evangelho. É isso, o mistério que foi revelado é o mistério do Evangelho, que lá foi falado muito, mas que na pessoa de Jesus foi plenamente mostrado, revelado. E aqui, não sei se na sua Bíblia está assim, o que ele vai falar aqui são 6 coisas desse mistério da piedade que nós devemos guardar, e é a igreja do Senhor. Isso aqui está a essência do Evangelho. O Evangelho é isso aqui que ele vai falar agora. Está em forma de poesia aqui, e na verdade quando você vai lá no grego, é bem diferente dos outros termos aqui, porque é como se fosse um cântico, é um poema. O que ele vai falar agora é um poema, talvez muito conhecido, que as pessoas cantavam nas igrejas, talvez um hino, não sabemos ao certo, mas nós sabemos que é um hino, era o hino da igreja, que tinha essas verdades centrais da igreja, desse Deus soberano. Isso que nós vamos ver agora é o básico do básico, que vai alicerçar a vida de um crente, é o básico do básico. Se você não souber isso, você não conhece o Evangelho. Então ele vai falar aqui um hino, um poema, que era muito conhecido, talvez o apóstolo Paulo compôs esse hino, não sabemos, ou já era uma coisa muito conhecida na igreja, que eles cantavam diariamente. Sabemos que eles cantavam muitos salmos, hinos e cânticos espirituais. Havia muitos que educavam a igreja, que eles memorizavam, né? Hoje tem muitos cânticos que são assim muito bonitinhos, mas tem pouco ensinamento. Na época lá, havia o quê? Muito cântico, com muita instrução, que era para instruir. O principal objetivo da poesia, dos cânticos, era ensinar e educar as igrejas. E aqui está esse cântico para nós, são 6 princípios. Aquele que foi manifesto na carne. Por isso que é sintético, né? É um poema, qual que é a verdade da igreja? Para que ela serve? Para manifestar aquele que é o quê? Foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Jesus, o Deus eterno. É isso que nós precisamos aprender na igreja. O Deus eterno, imutável, se fez gente, se fez carne, habitou entre nós. O princípio na igreja, para você entrar numa igreja cristã, o princípio era esse: crer que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, que não era uma coisa, e as igrejas não tinham conhecido a Jesus, como nós hoje, né?
não estivemos lá nesses dias, mas nós cremos. Mas para você entrar lá, você tinha que crer que Jesus Cristo foi manifesto em carne, que Ele habitou entre nós, que Ele assumiu uma segunda natureza, que Ele se fez homem, um de nós, que além dele ter a natureza divina, Ele assumiu também uma natureza humana, e veio ser como um de nós, mesma coisa que eu e você, menos o pecado, igualzinho a você, a mesma coisa, menos o pecado, nunca pecou, nunca transgrediu a lei de Deus, perfeito como Deus, e ficou isso até o final, mas Ele foi manifesto na carne. Esse é o mistério que estava lá, Jesus Cristo se fazendo homem, nascendo como eu e você nasce, menos o pecado, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que nós nem sabemos como descrever isso. Quando o Espírito Santo foi explicar isso para Maria, ele falou assim, ó, o Espírito Santo vai te envolver e vai nascer de você um ente querido, só assim, mas não sabemos como, sem a participação de um homem. Ele veio de uma mulher, um ser humano, o divino se unindo ao homem, se fazendo um de nós, o nosso segundo representante, o nosso segundo Adão. Esse é o objetivo da igreja. Às vezes nós nos perdemos com tantas coisas, né? Mas esse é o objetivo, proclamar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, que Ele veio ao mundo, e a igreja deveria proclamar isso. Essa é a primeira estrofe desse cântico aqui, veio ao mundo, aquele que foi manifestado na carne. João chega a dizer o seguinte, nós vimos o verbo, nós tocamos o verbo, nós andamos com Ele, nós vimos Ele chorar, vimos Ele andar. Isso é o Evangelho, é saber que Ele veio. Você não estava lá, mas você pode crer nisso, que Ele veio. Primeiro ponto é esse, Ele veio. Segunda estrofe é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós, não é nada sobre nós. Não tem nada sobre nós, tem sobre os planos eternos de Deus para nós. Pobres pecadores, que somos pecadores, somos mortais, temos doença, temos problemas, temos dificuldade, vimos muita gente aqui na frente, temos isso, mas não é sobre isso que Deus veio fazer, é sobre Deus, sobre a encarnação de Deus, o que Ele veio fazer para nos salvar, para nos abençoar, é sobre Ele, é sobre a natureza de Deus. Igreja, sobre Cristo, sobre a sua natureza, sobre os seus decretos, sobre Ele. Vinde a mim, disse o Senhor Jesus Cristo, vinde a mim, os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Ele não falou assim, você que está perfeito, cansados e sobrecarregados, os que choram, os que lamentam, todos esses que estão nessa situação, e é qualquer um de nós, na casa do rico e na casa do pobre. Todos esses, vinde a mim, é sobre Ele. Ele começa assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Essa é uma outra característica de Cristo. Ele foi justificado em espírito ou no espírito, e algumas traduções em letra maiúscula. Quando Jesus Cristo, Ele desceu ao Hades, quando Ele morreu, Ele não somente foi manifestado na carne, mas Ele também morreu para ser justo e justificador daqueles que creem nele. Ele só foi declarado justo após a sua morte. Ele foi declarado justo porque Ele cumpriu até o final, não foi até o meio do caminho, ou a beiradinha dele, mas Ele foi considerado justo até o final, de morte em morte de cruz. Ele foi considerado até nos piores momentos que você e eu nem conseguimos imaginar. Ele passou, se você passar por problemas, Ele passou muito mais. Não são comparadas as suas tristezas com aquilo que Cristo passou em meu lugar, em seu lugar, para sofrer pelos pecados. Nós não sofremos só pelos nossos pecados, mas também por outras coisas mais. Mas Cristo Jesus foi aquele que foi manifestado em justiça, plenamente em justiça. Depois aqui continua, contemplado por anjos. Ele não ficou lá na morte. Mas a outra mensagem que tem é que Ele foi contemplado pelos anjos. Os anjos estiveram sempre no ministério de Cristo Jesus. Aqui está falando da sua ascensão, não somente do ministério terreno dele, que estava diante dos anjos de Deus, mas estava também diante dos anjos, que foi contemplado e foi recebido lá pelos anjos dos céus.
Que privilégio é esse? Era isso que a igreja cantava ali. Ele foi contemplado, ele ascendeu aos céus e foi recebido por anjos na glória. Ele não somente desceu no mais profundo lá, se tornando homem, depois mais outro grau, que é morrendo lá, mas ele subiu no lugar mais alto que você possa imaginar, acima de todos os céus, num trono magnífico que ele está assentado lá, e não permaneceu assim, e não continuou ali. Por isso que a igreja cantava isso. Ele veio, ele morreu, mas ele ascendeu também aos céus. A morte não conseguiu tragar o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisa ser ensinado para as nossas crianças, para nós também, a maravilha de Jesus Cristo diante de nós. Aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, o cuidado era tratado dessa maneira, era apresentar o único remédio para a minha vida. Não é somente na carne, mas também da alma e de todos eles, é o único remédio. Imagine você ter um remédio para que cure todas as doenças. Nós temos, é Jesus, é apresentar Ele. Para todo e qualquer males desse mundo, existe um remédio santo que é Jesus. Porque Ele veio, Ele desceu, Ele cumpriu o seu papel, Ele subiu aos céus e não para por aí, diz mais o texto. Pregado entre os gentios. Esse Jesus que nós estamos falando aqui, que não é nós, Ele está sendo pregado entre os gentios. Está sendo anunciado. Se você não for, não tem problema. Outros vão pregar o evangelho lá, porque ele vai ser anunciado. Se os homens se calarem, Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão. Deus pode fazer isso, Ele vai. Então aqui é o papel da igreja, a expansão da igreja. Olha só que diz aqui, pregado entre os gentios, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. A Bíblia diz mais, que a luz veio ao mundo, mas os homens, os gentios, os judeus lá, amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio, mas os homens, muitos deles, né, amaram mais as trevas do que a luz. Eles viram, não gostaram, e continuaram nas suas coisas. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A obra de Deus vai continuar, não vai ter prejuízo, porque ele é pregado entre os gentios. Essa é a obra missionária da igreja. Ele está sendo anunciado, ele não parou, mesmo com o seu ministério terreno ter acabado aqui, ele continuou o seu ministério através da igreja. A igreja tem esse papel, por isso que ele está falando da igreja de Deus, porque isso é a igreja de Deus, é quando transmite de uma geração para outra geração as maravilhas do Senhor. Saiu lá do recôndito lá dos judeus e passou para todas as nações, era o que estava acontecendo lá em Éfeso. Deus tinha chamado um apóstolo, Paulo, apóstolo dos gentios, que é o nosso apóstolo, para pregar essas insondáveis riquezas de Cristo, mesmo que ele estivesse sofrendo muito, mesmo que tivesse muitas dificuldades, dentro e fora da igreja, mas esse evangelho estava sendo pregado e crido pelos gentios, e não somente isso, olha lá, crido no mundo. Outra estrofe desse hino maravilhoso diz, crido no mundo, o mundo está sendo evangelizado. Aqui o mundo é o mundo dos crentes, é o mundo daqueles que ouvirão a palavra de Deus, aceitarão o evangelho, guardarão no seu coração o que Deus tem feito, essas maravilhas. Por isso que o maior motivo para você evangelizar alguma pessoa é saber que Deus está agindo no mundo, que lá Deus vai ter os seus escolhidos em algum lugar, é a maior motivação. Você não sabe para onde você vai, o missionário não sabe para onde ele vai, mas ele sabe que Deus tem o seu escolhido, é a maior motivação de um missionário. Não são as dificuldades, mas é saber que Deus tem os seus espalhados no mundo. Olha só que maravilha, não ficou ali, não ficou naquela região ali da Palestina, não ficou naquela região ali, mas ele se estendeu e chegou a nós até hoje e vai continuar com a graça de Deus. Vai continuar, porque ele está sendo pregado, crido no mundo, e por último, última estrofe, o que é? Recebido na glória. Está falando dos crentes, está falando de você, está falando de mim, está falando da igreja. Esses daí que foram chamados, creram no Evangelho,
estão na igreja chamada de igreja militante. É até ruim essa palavra hoje, falar de milícia, né? Mas é a igreja militante que luta nesse mundo. Ela não tem paz nesse mundo não, no sentido de luta, sempre vai ter. A paz de Cristo está nele, mas as dificuldades estão sendo grandes. O apóstolo Paulo alerta nas duas cartas aqui a Timóteo: Timóteo, o negócio vai ser feio. Olha, firma-se, né? Olha, deixa essas coisas de lado, firme-se no Evangelho, porque as lutas vão ser cada vez maiores. Porque virão homens, se você for para o capítulo 4, logo no início vai falar sobre isso. Virão homens que vão tirar, vão desviar a atenção. O diabo, o que ele faz? Ele tenta desviar a atenção para outras coisas que não é o Evangelho de Deus. Outras coisas são superficiais, que não é o Evangelho da graça de Deus. O diabo faz de tudo, simplesmente para desviar a atenção daquilo que é Bíblia, daquilo que está contido na palavra de Deus, daquilo que é Evangelho, daquilo que está aqui, que você possa apontar e ficar: isto é verdade, né? Por isso que a Bíblia diz o seguinte: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que todo homem seja mentiroso, porque ele é enganoso, mas Deus seja verdadeiro. O único lugar onde tem verdade pura e verdadeira é o Evangelho, é a palavra de Deus. E depois o que? Recebido na glória. É para isso que o Evangelho foi colocado aqui. Ele foi o primeiro. Por isso que a Bíblia fala assim, que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Sabe por quê? Ele inaugurou aquele reino, o seu reino. Ele foi o primeiro a entrar, mas depois dele, aqueles que já foram, passaram da igreja militante para uma igreja o quê? Triunfante. Não, essa igreja aqui não é a igreja triunfante. Muitos querem dizer que a igreja triunfante não é aqui não. Cheia de pecados, cheia de mazelas, mas existe uma igreja lá na frente, que é uma igreja triunfante, que vai estar ali, triunfando juntamente com Cristo. Cristo não venceu todas as coisas, não venceu a morte, não venceu o pecado, não venceu todas as coisas desse mundo. Ele veio para isso, para lutar e vencer. É o nosso segundo Adão, é o nosso Senhor, é o nosso irmão mais velho, que foi na frente e que estava lá, lembra-se lá do estrofe lá? Foi recebido por anjos, e a sua igreja também vai ser recebida lá na glória, quando vai se unir com o Criador, com o Senhor da igreja. Aí temos uma mudança, né? Lembra-se que eu falei? Cristo Jesus, ele assumiu a nossa natureza, e nós estamos agora assumindo a natureza de Cristo, que a Bíblia vai chamar de nova criação ou nova criatura. São aqueles que um dia ouviram do Evangelho, creram nessa palavra, que parece uma loucura, né? Alguém vindo lá, um carpinteiro, que foi morto pelos romanos, não é? De uma maneira tão atroz, tão vergonhosa, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está na glória, e nós cremos nisso. Até Pedro ficou extasiado com relação a isso, falou assim: olha, eu fico admirado de vocês, porque vocês amam a Cristo, vocês não viram a Cristo, mas vocês amam a Cristo. Ele escrevendo na sua carta lá, crente que nunca viram, nunca tiveram colocado o pé lá na Palestina, ele falou assim: olha, vocês amam a Cristo. E Pedro, que tinha estado com ele lá, né, não acreditou. 3 vezes ele negou a Cristo. Mas eles lá do outro lado, lá eles creram no Jesus Cristo, que nunca tinha visto a Cristo. E nós também. Esta é a igreja militante, é a igreja que luta por essa verdade, transmite essa verdade para aqueles que estão, porque isso é que vale, irmãos. O resto é figurinha, o resto é conto, porque é isso que vale na igreja, é lutar pela verdade que uma vez nos foi dada. É o Evangelho Santo. Você pode fazer outras coisas qualquer, em outras áreas, não tem problema nenhum, mas se isso aqui não estiver bem sólido na sua vida, na minha vida, ou na vida da igreja, não é a igreja de Cristo. Existem marcas na igreja, que são as marcas da igreja verdadeira, é aquela que prega fielmente a sua palavra, que transmite a vontade de Deus nas histórias que já estão colocadas aqui, e que essa igreja crê nisso,
ela sustenta isso, ela vive isso, ela anda por esse mundo, ainda com perigos, ainda com grande dificuldade, mas ela se firma nessas verdades até o final. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu recebi isso daí, eu creio nisso daí, eu lutei por elas e guardei a fé. Agora a coroa já está, perigo constante, mas agora a coroa já está me aguardando na glória. Esta é a igreja, é uma igreja que luta, que labuta, que geme, como diz as escrituras, geme como a natureza geme. Ela geme, mas ela sabe o que o aguarda, ela sabe que está diante dela, que não é nesse mundo aqui não, irmãos. Se você pensa que você vai ter nesse mundo aqui, não. Por isso que Jesus Cristo disse o seguinte: o meu reino não é desse mundo, não está aqui, ele não é para cá, ele veio para o mundo, mas o mundo não era esse mundo que está ali, é outro, é aquele que nós aguardamos, é aquele que nós aprendemos desde criança, alguns dentre nós, aprendeu as verdades. Timóteo tinha aprendido essas verdades desde criança, ele falou assim, evidentemente, por isso que ele usa essa palavra evidentemente, porque Timóteo já sabia, ele deveria não se desviar para outras coisas, mas por essas verdades eternas que estão aqui. Se essas verdades não servir para a sua vida, nada mais vai servir. Se ela não te sustenta, se ela não é verdade na sua vida, se não é isso que você vê, nada mais, nenhum outro tipo de terapia vai ajudar você, a não ser essas verdades eternas que estão contidas na sua santa palavra. Era isso que aquela igreja primitiva, que nós chamamos de igreja primitiva, cria. É isso que a igreja de hoje tem que crer, como eles creram lá, da mesma maneira, para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar firme nesse propósito de estudar, meditar na lei do Senhor dia e noite. Ele não pende para os arrogantes, para os afeiçoados à mentira, a contar histórias, a fantasiar coisas, mas a verdade que está aqui. Por isso que eles apontavam para as Escrituras Sagradas. É o único lugar que você pode descansar, apesar de ter muitos problemas, é nessas santas verdades de Deus, que Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar porque pertence a Ele. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode tirar delas, ninguém pode arrebatar, elas estão ali. E lá no grego, irmãos, não é na superfície não, é dentro da mão dele, é ali, da mão poderosa de Deus, que ninguém pode tirar. Ela está fechada, ela é hermética, é do Senhor, pertence a Ele, não está solta por aí, ela está bem guardada, bem sustentada pela fé em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa igreja, que seja a nossa verdade, e que não desviemos as nossas atenções para canto nenhum, mas para aquelas verdades que são pregadas e anunciadas pela palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé.